Tá valendo então, Cláudia? Tá. E aí, pessoal, tudo bom? Pode contar tudo. É o seu podcast aqui da região do estado de Mato Grosso. Você viu, Cláudia, que eu estou de branco? Tá combinando, né? Isso aqui é em homenagem à paz, né? Tem o mês da consciência, do cuidar da mente, né? Que é em janeiro. E também porque a gente vai falar com a enfermeira hoje aqui, então ela tem que ter a caráter, né? Mas antes eu gostaria de falar com você aí, ó, você que acompanha esse podcast, você que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala quase tudo, pode, conta tudo. E você pode compartilhar aqui esse bate-papo, você pode curtir. Depois tem os cortes lá no Pode Contar Tudo MT no Instagram. Eu quero registrar aqui também a Webnet Internet, né, que colabora com esse conteúdo. E também Aripuanã MT, que é a página mais engajada lá do Instagram, onde todo mundo vai ver a fofoca aqui da região. Então você pode acompanhar o pessoal da Aripuanã MT. E também o Pode Contar Tudo tá no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok, tá no Kawaii. A gente tá aí, ó, crescendo, né, Cláudia? Claudemíria, que faz a parte dos cortes aqui. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande de estar recebendo essa ilustre pessoa, Fabiane Demenech, enfermeira Fabiane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, o Pode Contar Tudo. Tudo bem, Zé Gomes? Boa tarde, Cláudia. E aí, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hein, você é original de onde, hein, Eu sou de Fabiane? Londrina, no Paraná. É paranaense. É. E como que veio parar aqui nessa região tão longe? Conheci o meu esposo, o Júnior, né? O Júnior morou aqui quando era criança. Meu sogro veio para cá em 78. E aí o Júnior voltou para estudar, a gente se encontrou na faculdade. Na verdade, foi te buscar lá, né? Mais ou menos. E na verdade, assim, quando eu vim conhecer Aripuanã para ver se a gente ia morar aqui, eu fui conhecer a Secretaria de Saúde, como era a saúde aqui, onde eu iria trabalhar, né? E aí eu vi a necessidade, que antes só tinha a Valdênia aqui de enfermeira quando eu cheguei, né? Conversei com o seu Manuel Correia, que era o atual secretário, meu amigo pessoal. E aí a gente decidiu também por isso, assim, pela saúde a gente veio morar aqui. E pelas coisas que o Júnior tinha, a gente resolveu começar a nossa família aqui em Aripuanã. Ah, tá. Vamos falar do Júnior, né? O Júnior é uma pessoa, é gente fina, começa da canela. Mas fala uma coisa, como que foi esse encontro aí? Você viu aquele rapaz bonitão, grandão? Veterinário, né? A gente se conheceu, ele morava, uma amiga minha morava na república que ele morava. E aí a gente se conheceu e se apaixonou. Mas foi na faculdade? Foi na faculdade. Aí Eu tava no primeiro ano, o Júnior tava no último. Aí ele me esperou pra casar e vir embora. Aí ele falou assim, você é a tampa da minha panela. Me trouxe pra cá a primeira vez de avião, né, Zé Gomes? Daí... Pra não sofrer, né? Aí só vim pela estrada depois de casada. Aí você fala, me enganou. Mas eu gosto muito de morar em Aripuanã. Eu moro aqui desde maio de 2001. E aqui a gente construiu a nossa família, né? A nossa vida. Eu gosto muito de morar aqui. Quem trabalha mais, é o médico ou a enfermeira? Acho que é enfermeira. Eu faço essa pergunta porque a gente vê que é uma correria danada. A gente vê que os médicos, né, fazem só aquelas partes mais complexas, né? E o restante é tudo enfermeira, né? Eu acho que o contato com o paciente, a gente tem maior contato, né? Eu prestei medicina a primeira vez que eu prestei vestibular, mas daí eu não passei e prestei enfermagem. E quando eu comecei a faculdade, eu me apaixonei pelo contato que a gente tem com o paciente, né? A gente tem uma continuidade do atendimento com o paciente. Mas como é que é a faculdade? É difícil? Você fez o vestibular, fez na pública, fez na Não, eu fiz na particular? pública. Sou formada na Universidade Estadual de Londrina. Mas como que é fazer... você já tinha, desde pequeno, já tinha aquela vontade de ser Sim, desde médica, pequena eu alguma coisa queria- relacionada à saúde. Desde pequena eu queria ser médica, né? Eu acredito que é uma profissão assim, que precisa ter aquele gosto primeiro, né? Porque eu acredito que mexer com pessoas doentes ou acidentadas não deve ser fácil, né? Eu acho que o pior da saúde é a gente mexer com a dor do outro, né?
a dor do paciente que está ali doente, a dor da família, né, de ver o seu ente querido que não está bem, quando tem a perda, né, de um ente querido. Então, eu acredito que a gente atender uma emergência é difícil, né? Mas a gente lidar ali com a dor do outro, eu acho que é ainda, para nós, assim, para mim, pelo menos, emocionalmente mais complicado. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu tava vindo de branco aqui, porque é o símbolo da saúde, é o símbolo da medicina. Uhum. Eu tava imaginando assim, que tem umas casas de fantasia que colocam umas roupas de enfermeira e, na verdade, olha, não é a mesma coisa. Aquela coisinha vermelha. Já usou ou não? Não. O Não. Júnior nunca pediu, sim? Não. Coloca uma roupa de enfermeira, você coloca aquela de lá do hospital. É, do hospital. Ai, ai. Pois é, a vida de enfermeiro não é fácil, né? Que tem aqueles plantão, ficar a noite toda acordada. A primeira vez, assim, é puxado. Teve um tempo aqui, né, quando eu fui responsável técnica do hospital, eu entrei no hospital em 2003. E eu fiquei um tempo sendo a única enfermeira do hospital. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Quando tinha parto, sempre eu estava no hospital, né? E, na verdade, a gente acaba meio que se acostumando, né, com essa vida corrida, assim, de dormir pouco. Para mim, particularmente, não é dormir pouco não é um problema, que eu já durmo Uhum. pouco mesmo, quem me conhece sabe. Mas assim, claro que é exaustivo às vezes a gente passar, você começa a atender um paciente 10, 11 horas da noite, dá meio-dia, você tá lá ainda no hospital, né, sem dormir. Então, é exaustivo a nossa vida da área da saúde, é exaustivo, né? E a gente sabe que a gente sempre comenta assim que a gente tá de folga, mas igual esses dias, né? Teve a Uhum. ocorrência do ônibus, então precisou, a gente tem que estar a postos, né? E principalmente secretária, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que a Fabiana é enfermeira, é a secretária da saúde aqui do município. Os seus pais te ajudaram, opinaram na escolha de ser enfermeira? Como que foi Não, sua até família? quando eu escolhi ser enfermeira, assim, meu pai não gostou muito, né? E eu entrei naquela assim, eu vou estudar, né? Vou fazer enfermagem, vou continuar estudando para prestar medicina. Mas, igual eu disse, eu me apaixonei pelo curso, Uhum. encontrei o meu esposo, daí a gente Juntou útil ao agradável, tá? juntou. Mas assim, você era bem focada lá no ensino médio? Como é que era a Fabiana mais nova, mais jovem? São em Mais quantos jovem. irmãos? Nós somos em 13 irmãos, né? Eu sou a mais velha, tenho uma irmã, um irmão. Minha irmã é turismóloga, meu irmão é engenheiro. E eu sempre gostei de estudar. Até hoje eu estudo, né? Uhum. Hoje eu tô na igreja, muito engajada, sou pregadora do grupo de oração. E eu gosto muito de estudar, até hoje. Na minha faculdade também eu estudava bastante. Pois é, aqui no Pode Contar Tudo, a gente fala também das profissões, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa, que é a profissão de enfermeira, qual que é a rotina, né, para quem está aí procurando, né, que hoje a criançada é tudo deciso, né, com tanta informação, ainda indeciso, acho que é coisa de adolescente, né, o que eu quero ser, e às vezes os pais querem uma coisa e nem sempre, né, a maioria das vezes, nos Os filhos filhos não querem querem outra, né? outra, né, que você me diria, assim, sobre a questão da enfermagem, essa rotina? Tem que ter muita dedicação antes, durante, depois? É, a enfermagem, assim, ela exige muito da gente, né? Exige essa dedicação. Eu vejo que a enfermagem, ela é pouco valorizada, né? Pouco valorizada, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem, né? Porque o enfermeiro, ele vai lá, ele olha o paciente, né? A gente tem a responsabilidade de ver como está indo a conduta, né? Que o médico, se está dando certo, se não, acompanhar. Mas a gente tem aí um apoio que é muito grande, a gente tem que reconhecer que são os técnicos de enfermagem, né? O técnico é aquele que está ali do ladinho mesmo de cada paciente,
faz a medicação. Então, tem alguns procedimentos que é próprio dos enfermeiros, mas os técnicos estão mais próximos ainda, né, dos pacientes. E a nossa jornada é exaustiva, mas eu falo assim que a enfermagem é uma profissão muito gratificante. Porque quando a gente vê aquele paciente que estava ali, né, com uma escara, por exemplo, uma ferida, né, grande, e fica ali no hospital um tempo conosco e melhora, né, um paciente que está grave e ele melhora, uma gestante que chega, né, Uhum. sai com o bebezinho. Então, assim, eu acho que uma vez quando eu fui num curso de técnico de enfermagem, eu falei que na enfermagem a gente vive o mandamento que Jesus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? É a gente olhar o outro, ter empatia e olhar o outro como um ser humano que precisa de ajuda e precisa de mim. Então, eu falo assim que enfermeiro tem que gostar de gente. Por exemplo, vocês cuidam de paciente, mas vocês têm que ter uma paciência também, né? Também. Tem que ser bastante paciente. Também, né? Você falou de técnico de enfermagem, enfermeira, tem diferença, né? Tem um profissional técnico de enfermagem, tem o enfermeiro padrão, que é o que você é. Isso, o enfermeiro a gente faz a faculdade, né? 4 ou 5 anos em alguns lugares. E tem o técnico, que são as pessoas que fazem um curso técnico de 2 anos, né? E daí eles são aqueles da primeira linha de frente, né, com o paciente, que é quem faz a medicação, tipo numa emergência, né? O enfermeiro, ele tá ali, ele coordena a situação e o técnico vai executando, o médico manda, o enfermeiro coordena e faz junto com o É uma técnico. corrente, ali, um se ajuda. O E o- enfermeiro não caminha sem os técnicos. no mercado de trabalho, né? Vamos falar de mercado de trabalho, que muita gente tem as profissões, mas também pensa na sua vida particular, né? O que depois vai te render. O mercado de trabalho hoje, por exemplo, eu saio formado enfermeiro padrão. Eu só trabalho no hospital ou posso montar o meu próprio negócio? Hoje, o enfermeiro já pode montar consultório, né? A gente pode atender, daí tem que fazer algumas pós. A gente pode atender puérpera, né? Uhum. Pode atender pré-natal, quem faz obstetrícia. Pode fazer orientação de amamentação, que os maiores idealizadores do aleitamento materno são os enfermeiros, né? Uhum. E então a gente pode sim ter consultório. Tem a questão da harmonização facial, essas coisas todas, né? O enfermeiro também pode Hoje tem estética, ter né? Tem estética. algumas enfermeiras na cidade que tem clínica de estética. Bacana. Então você veio para a cidade na intenção de trabalhar mesmo na sua profissão. Sim, Ou veio como só esposa? enfermeira. Não, eu vim para trabalhar como enfermeira. E como que é a Fabiana mãe? Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3. O neto de 19, a Gabi de 16 e o Pedro de 11. Tá. Então você exige bastante, fala sobre Exige, né? profissões, como é que é? Esse dia a dia, Eu fora até a sua assim, profissão. eu saí, né, do hospital em 2009, né? Para ajudar meu esposo na empresa e cuidar dos meus filhos, que eram muito pequenos. E como a gente mora sozinho aqui, né? Nossos familiares moram fora. Então, eu resolvi me dedicar à minha família. Aí eu tive mais um, né? Nesses momentos de folga, né? Aí falou, aí faz logo mais um, pronto, fica logo os 3. Aí eu tive o Pedro. Eu perdi um bebê o ano passado, ano retrasado, final do ano retrasado. Mas assim, eu amo meus filhos, né? Gosto muito de ser mãe. Foi assim, os meus filhos são um presente de Deus, porque eu e o Júnior, a gente tinha diagnóstico médico, a gente não poderia ter filhos. Olha aí, surpreendeu 3, hein, Joia? E na oração a gente teve 5, né? O primeiro eu perdi, tive os 3 e agora eu perdi mais um. Vamos parar de orar. Pois é, Fabiano, eu sei que você assumiu uma das pastas mais complexas do município, que é a Secretaria de Saúde, né? E sempre assim uma pasta que precisa-se de pessoas que dedicam bastante. E apesar de tudo, de cima de qualquer coisa, tem bastante crítica. Mas eu quero saber sobre a sua relação hospital e família. Como que você... Eu sei que você
é secretário 24 horas, né? Não tem como ser secretário da saúde e ter carga horária, não, né? Não. Mas assim, foi algo muito pensado, né, da minha família. Eu já tinha sido convidada algumas outras vezes, né, pelos prefeitos para assumir a Secretaria de Saúde. E eu tinha minhas crianças pequenas e eu tinha cargos dentro da empresa, então não era o momento. Mas daí agora, nesse convite da Celuir, eu e o Júnior a gente rezou e a gente resolveu juntos aceitar o desafio. Porque eu vejo assim que para assumir uma secretaria dessa natureza, que é 24 Uhum. horas, a gente tem que estar com a família junto, né? Verdade, tem que ter o apoio total, né? Dos É, filhos também, né? dos filhos. Então, assim, a gente sentamos todos, né? E aí a gente decidiu aceitar junto. Então, para a família, é complicado algumas situações quando sai na mídia, né? Isso aí é uma coisa que fica meio ruim, Principalmente quando puxa pro lado pessoal, né? Que não tem nada a ver, né? que não tem nada a ver. Mas a questão de tempo, de trabalho, assim, eu consigo equilibrar bastante, porque eu tenho o trabalho, tenho a minha casa e eu tenho a minha missão dentro da igreja, que é. Então, assim, eu consigo conciliar bem até as três missões. Você é daquela que não desliga o celular, que fica o celular o tempo todo, não pode ficar no mudo, tem que ficar o tempo Não todo. fica no mudo, E sempre de vez em tô quando acorda online. todo mundo na casa, ou tem que fazer um socorro ali. Acordo o marido, né? Ó, tô indo. Porque geralmente, assim, esses cargos, né, são cargos políticos, né? E poucas vezes a gente vê pessoas, assim, técnica igual você, que assumem, que já teve, né, em outras ocasiões aqui no Uhum. município, A mas, né, Valdênia, mas a né? gente percebe-se que tem ligação política, mas a gente vê que você realmente quer ajudar nesse sentido, né? Porque você não depende da política para sobreviver, né? Você é uma pessoa independente, uma pessoa que tem uma profissão maravilhosa, tem um esposo também que batalha, tem empresas e coisa Sim. e tal, não precisa da política para sobreviver. Na verdade, então, o seu intuito ali dentro da secretaria é ajudar, tá? Eu falo Contribuir com assim que eu quero conhecimento. fazer algo bom, né, para o nosso município, porque, igual eu disse, eu gosto de morar em Aripuanã e qualquer melhoria que a gente fizer dentro da secretaria é para todos nós, né? Uhum. Então, assim, como técnica, eu percebi algumas coisas que a gente poderia mudar, né, que poderia melhorar. E de quando eu assumi em setembro de, não, foi em outubro, né, de 2022 até agora, a gente consegue perceber muitas mudanças. Uhum. Talvez aqui fora não consigam ver tão, né, Uhum. palpável, mas a gente que está ali no dia a dia, na parte administrativa, a gente já deu grandes Tem avanços. questões que é muito interna também, né? Que às vezes você vê essa mudança porque você pega numa situação, você vê que o trem, né, Uma destrinchou. coisa que a gente vê que mudou bastante é a porta do hospital, né? Nós colocamos um médico para atender as internações na parte da manhã, que é a hora que passa a visita, e daí esse médico já fica responsável por todos os encaminhamentos, né? Que a regulação é outra coisa dentro do hospital que gasta muito tempo para os médicos, que tem que ligar na regulação e tudo demora, né? E nós conseguimos levar as pessoas a serem atendidas na Uhum. unidade de saúde, né? Nós melhoramos bastante o atendimento nas unidades de saúde, que era isso que desde que eu entrei, se você lembra, quando eu vinha Uhum. fazer a entrevista, falava, gente, vamos procurar as unidades de saúde. E hoje a gente vê nos indicadores As da atenção pessoas estão básica, entendendo, né? isso. Nos indicadores a gente vê o quanto aumentou o atendimento na atenção básica. Tanto que a gente tinha uma pontuação no Previne Brasil de 4,9, de 6, nós estamos quase em 8, né? Uhum. Na hierarquia, né, a gente sabe que da medicina, o médico está no topo, né? O enfermeiro vem depois, técnico e os demais. Como é que é a sua relação com os médicos hoje, por ser você entender também, né? Porque às vezes entra um secretário não tem conhecimento, aí o médico patrola, né? Aí no seu caso, como é que é a relação a secretária e os médicos profissionais da saúde? Olha, eu me dou, do meu lado, pelo menos, eu me dou muito bem com eles, né? Claro que a gente tem, às vezes, algumas divergências, e aí, quando
Aí você bate cresce. de Fala assim, frente, não, eu sou daí maior que você. aí eu falo assim, não, isso aí eu sei. Eu sei que não é assim, né? Não, mas a gente se dá muito bem. Eu trabalhei já antes com o Hélder, o doutor Aham. Everaldo, o Alcimar, né? Então, assim, a gente se dá muito bem. Agora, os médicos das unidades de saúde são mais novatos, mas eu me dou Uhum. bem com os funcionários. Eles falam que eu sou mão de ferro. Eu não sei, eu acho que não. Às vezes, na situação tem que ser, né? A gente percebe que ser secretário não é só entender de saúde, tem que entender de gestão, né? É, Porque tem as dotações, tem sim. uns passos que tem que seguir, né? Tem coisas que não é, às vezes não, você não consegue na velocidade que você gostaria que conseguisse, né? Tem as burocracias que tem que enfrentar porque é público e tem que passar por um, né? Sim, para arrumar o portão, a rodinha do portão, às vezes a gente leva 10 dias, né, para. E como é que é você gerir um hospital? Assim, as dotações, elas conseguem atender pelo menos o básico hoje no município? Como que tá? Então, não, a gente consegue gerir bem. Qual o problema do nosso município, né? A gente não tem uma saúde particular, né? A gente não tem onde as pessoas irem, a não ser no público. Então, se nós temos 24.086 Uhum. habitantes, que foi o que deu lá no censo, são esses 24.086 que nós precisamos atender dentro da rede pública, né? E nós trouxemos alguns especialistas para cá, então hoje a gente tem a ginecologista, né, a doutora Alice, a pediatra, o ortopedista, logo tem um oftalmo que vai atender aqui no município. O consórcio, nós conseguimos que o consórcio pegasse alguns serviços dentro do nosso município, porque antes o consórcio só atendia em Juína. Então, hoje nós temos um neurologista que atende pelo consórcio dentro de Aripuanã. Nós temos o exame de mapa de Holter, né? Então, o que, que nós tentamos fazer? Trazer algumas especialidades, as que nós mais encaminhávamos para cá, para a gente conseguir resolver os problemas aqui, porque o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, é onde mais vai o nosso recurso, né? Fora o hospital, claro, que o hospital é Uhum. o que mais vai. Mas o TFD é o segundo, porque a gente gasta muito de passagem, casa de apoio e consulta fora, né, de especialista. Então, mesmo que vai pelo estado ou vai pelo consórcio, a gente tem as despesas de transporte, né, e a casa de apoio. Então, ali também é um lugar que a gente gasta muito. E o que a gente, às vezes, as pessoas reclamam, né, que, não deu passagem, isso, aquilo. Então, a gente procura andar na lei certinho, É que tem né? as coisas também que impedem, não é do jeito que as pessoas querem, né? Tem, É, tem as coisas que tem que porque, seguir. assim, a pessoa tá no SUS, ele vai receber tudo do SUS, né? Ele vai particular, infelizmente, a gente não pode dar coisa do SUS para quem vai particular, né? Uhum. Então, ou ele está particular ou ele está pelo SUS. Então, às vezes, a gente não tem legalidade para dar uma passagem, por exemplo, né? Uhum. Então, e o que, que a gente sempre fala para os médicos, para os enfermeiros, para todo mundo? Nós temos uma cota, né? Uhum. Em outubro do ano passado, nós estávamos sentados na prefeitura fazendo a LOA. Nós temos X para gastar de passagem, nós temos X para gastar de casa de apoio. Porque senão a prefeita gasta todo o dinheiro do município só dentro da saúde e não dá E na conta. conta ainda, né? Pois é, então os clientes hoje, falando como cliente do hospital, não escolhe ninguém. É o rico, é o pobre, todo mundo é atendido ali no É, hospital municipal. é porque hoje a gente não tem nenhum hospital particular, né? Aham. Então, todo mundo. E assim, o que eu gosto de falar, Zé Gomes, eu trabalhei já dentro do hospital, né? Num tempo em que as coisas eram muito mais precárias. Você já morava aqui, né? Sim. Então as coisas, nosso hospital era ali embaixo e era muito mais precário. E as pessoas reclamam, às vezes, de algumas coisas. Claro que a gente tem falhas, né? Não vou dizer que nós não temos. Mas se a gente for para um hospital aí para fora, a gente vai ver que as coisas tem coisas ainda que aqui a gente tem um bom atendimento, né? Uhum. Igual às vezes as pessoas não querem esperar meia hora, 40 minutos. Se você for numa consulta particular, você espera.
Eu fui no cardiologista e esperei quase 1 hora. Não, então, em vez de você tem que fazer agenda ainda, né? É. Depois da agenda. Então, a gente vê essa questão da reclamação, ela é nacional. Uhum. E a gente pergunta para as pessoas qual é a secretaria que você reclamar. Todo mundo, praticamente, quase dá 80% aí das Aham, pessoas a saúde. aponta como a saúde. Mesmo o secretário, equipe redobrando lá no atendimento e tudo. O que você remete a essa reclamação, esse ranking, essa vitória que vocês têm aí na porcentagem de gente que reclamam? O que você acha? Você se tratando também como um cliente do hospital, não como secretário, do ponto de vista de usuária. Do usuário. É que Aham. às vezes, assim, a gente como usuário, a gente quer algumas coisas que não tem como ser atendido, né? Uma coisa que reclamam muito do hospital é a questão de visita. Claro que a gente quer ir lá visitar o nosso ente querido, né? Mas a gente sabe que o hospital, tudo que a gente entra, a gente está levando, trazendo bactéria o tempo inteiro, né? E assim, às vezes as pessoas reclamam da questão de exames, algumas coisas assim, que é igual a gente falou, tem certas coisas que são limitadas, né? Então, tipo, eu tenho que ter um número X que eu posso atender por dia, porque senão vai chegar lá na frente eu não vou dar conta de pagar. Aí eu vou gastar meu orçamento até junho, julho, e como eu vou pagar o restante, né? E as pessoas reclamam muito dessa questão de ter que ir para fora. Mas o custo que é a gente ter um especialista aqui dentro da cidade é muito Às alto. vezes não compensa. É, tipo assim, a gente tem uma demanda de cardiologia, de dermatologia, de psiquiatria, né? A gente já até tentou trazer Até esses o próprio profissionais, mas ortopedista, né? O ortopedista, ele pode existir no município, mas se não tiver UTI, não vai resolver muita coisa também, né? o ortopedista, É, não, a gente tem o mas ortopedista, para dar só aquele o né? inicial ali, né? É, Uma triagem. para. E assim, não é só para isso, né? O doutor Prisley, ele também atende as fraturas, ele só não Aham. pega as que precisam de cirurgia. Mas ele faz imobilização. Tem muita criança que quebra o braço e ele Aí mobiliza, né? resolve tudo aqui, né? Meu filho quebrou o pé, ele imobilizou e resolveu em 15 dias, né? 20 dias. Então, assim, as pessoas reclamam muito disso também, dessa situação de ter que ir para fora para resolver as Uhum. situações. Então, a gente fez uma ação de cardiologia, né? Vamos fazer de oftalmo. Então, tudo a gente consegue resolver? Não, porque a gente tem que ver também, assim, que Aripuanã é a base da saúde, é a primeira, né? Uhum. O doutor Helder até gravou um vídeo falando, nós somos o primeiro, a base. Então, chegou uma pessoa lá infartada, nós vamos fazer o primeiro atendimento. E aí a gente vai regular e mandar para o cardiologista. Diferente de uma pessoa que mora, meu pai infartou essa semana, né? Mora num grande centro, a pessoa chega infartado, o clínico atende, chama o cardiologista, ele atende na hora, Uhum. né? Então, assim, por isso que eu digo que eu não concordo com tantas reclamações como usuária. Aham. Eu, como usuária, antes de ser secretária de saúde, eu sempre fui muito bem atendida. Meus filhos, se tiveram dengue, foram tratados no soro, porque foi grave. Minha filha teve dengue hemorrágica. E assim, tem reclamações, tem coisas que a gente precisa melhorar? Tem. Mas eu acho que não, a gente não precisava atingir 80%. É verdade. E você citou uma questão da sua filha aí. O Brasil hoje está passando por um alerta nacional, que é a questão da dengue. E como que a secretaria aqui, a nossa secretaria, está se preparando aí, já está se mobilizando em referente a essa questão da dengue, que já virou um problema nacional que está preocupando já muitos administradores aí. É, sim, eu até elogio o pessoal da Endemias, né? Uhum. Na pessoa da Ana, que é a nossa coordenadora. O pessoal da Endemias, eles são muito empenhados nas visitas, né? Às vezes até recebo algumas reclamações de quando eles dão multa pro povo, porque o problema é que a gente precisa muito da ajuda da população, né, Zé Gomes? Porque o mosquito, ele se prolifera. Hoje a gente sabe que não é só na água limpa, na água suja também,
né? Então, nos terrenos baldios, no lixo, que às vezes fica lá no quintal. Então, nós todos precisamos nos É mobilizar. o combate, né? Na verdade, não tem muito o que fazer com o É, mosquito, né? Não tem como pegar um mosquito, passar um Vick no peitinho dele para ele parar de ficar chiando. é. Então, a gente tem que evitar da larva proliferar para o mosquito nascer, né? E aí o pessoal tá toda hora, porque o povo me encontra, eu sou secretária 24 horas, então o povo me encontra. Ah, lá perto da minha casa tá cheio de mosquito, na minha casa tá cheio de mosquito. Eu falo, avisa na secretaria que os meninos vão lá e passa veneno, né? Eles fazem o bloqueio. Uhum. Porque, e assim, importante, quando a pessoa fica doente, se ela contrai a dengue, já avisar no posto de saúde que avisa o pessoal da endemias, vai lá, já faz o bloqueio em volta para o mosquito não contaminar e passar para os vizinhos, né? Uhum. Como que funciona a logística no hospital? É você tudo controla tudo, compra de medicamentos? Como é que é feita essa questão de Não, compra de não. insumos? Tem as meninas na secretaria que compram para a secretaria toda, né? E lá no hospital a gente tem uma responsável técnica pela farmácia, que é a Karen, ela que gerencia toda essa parte de insumos, medicação. Eu tenho uma secretária adjunta lá, que é a Bernadette, né? Uhum. Que também ela faz a parte de gestão lá dentro do hospital. Você só autoriza. É porque, Eu sempre tô é junto, porque precisa né? de uma equipe muito bem preparada, né? Porque a demanda é grande, né? Tem que ver se a questão tá faltando medicamento. Coisa simplesinha tem que estar lá de olho, né? Precisa sempre estar em cima. E ainda assim, tem hora que a gente, né, que ainda. Mas assim, eu tenho uma equipe muito boa, né? Tenho meus braços direitos, a Andréia, a Helenil, a Bernadette, a Érica, são meus braços direitos, então eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. É, como eu já disse no começo, né? É um cargo político, né? O seu cargo é político. Como que é a sua relação referente à política? Como que a gente tem um legislativo hoje que alguns deles tentam fazer politicagem em cima, né, de uma situação. Como que você encara esse relacionamento política e profissão da saúde? Tem vezes assim que eu falo que eles pegam pesado quando eles falam de mim como pessoa, né? Enquanto gestora, eu sei que eu tenho falhas também. E, como você disse, a Secretaria de Saúde, ela tem, assim, uma rede muito grande, né? Uhum. Porque eu não tenho só o hospital, eu tenho o hospital, eu tenho 6 equipes de atenção básica, eu tenho 5 unidades básicas de saúde, eu tenho a endemias, eu tenho a vigilância sanitária, eu tenho o transporte, entende? É, Dentro da secretaria eu tenho um monte de setores. Então, assim, eu tenho que estar de olho em todas as situações, né? Então, acaba que a gente falha mesmo, não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Mas essa questão política é complicado porque, às vezes, por ser contra, né, não uhum. ser da base da prefeita, e eles batem na gente, igual em algumas situações, acaba falando coisas que não são verdade até, né? Uhum. Mas até que agora eu aprendi. Depois de uma que eu passei aí mais pesada, Uhum. aí eu aprendi a separar. Então agora eu não sigo mais ninguém, não vejo mais vídeo de ninguém. Tem que evitar. Você tem uma agendinha em casa ou não? Você tem agenda? Tenho. Você falou um monte de coisa ali, eu falei assim, eu fiquei imaginando. Tem que ter uma agenda, não é fácil não. Não, eu tenho um caderno que eu De 20 matérias. que eu vou anotando tudo. E às vezes de noite as meninas sabem, às vezes eu deito, daí eu lembro alguma coisa, eu vou lá e mando mensagem para não esquecer. Então, esses dias atrás aconteceram alguns episódios aí relacionados a óbitos de mulheres com crianças no hospital, que houve uma repercussão muito grande nas redes sociais, principalmente. Hoje o pessoal usa as redes sociais rapidinho e às vezes acaba desencontrando até as informações. Mas o que realmente aconteceu naquela situação daqueles óbitos que aconteceu no hospital? Então, ainda está sob investigação, né? A gente, Uhum. quando acontece um óbito, todo óbito, seja ele dentro do hospital ou não, sempre vai para investigação, quando é assim, né?
A gente sabe que a gestação, ela é algo que pode até a frente dar certo, como pode ter algum problema, né? O caso dessa moça que faleceu, ela teve uma hemorragia uterina, né? Que nós não conseguimos, o médico que estava no hospital não conseguiu conter, e infelizmente ela foi a óbito, né? E claro que a gente está fazendo a investigação, né, do que aconteceu, mas dizer que são coisas que ainda pode acontecer, né? Uhum. A gente sabe que um paciente, ele entra para uma cirurgia e ele pode ter algum problema Tudo tem e um risco, né? Toda parar, né? Tudo é um cirurgia risco. Por tem. isso que a pessoa até assina, né, antes de entrar para uma cirurgia, porque sabe que há um risco. É claro que muitas das vezes a pessoa já tem algo Uhum. antes, né? Quando a pessoa é totalmente saudável, é mais difícil de acontecer. Então, eu não sei te dizer exatamente assim o porquê, né, que está sob Uhum. investigação. Mas é, é algo que pode acontecer, né? Em 2023 foi o único óbito materno que nós tivemos, né? Uhum. Não tivemos mais nenhum. Queremos não ter tido nenhum, né? Mas aconteceu. Uhum. E como que é a atuação do Conselho da Saúde na sua gestão? Ajuda O bastante? Conselho É o Municipal Conselho Municipal de Saúde. ajuda, os conselheiros são Aprova tudo certinho, participativos. né? Que às vezes tem uns que seguram algumas coisas. Eles não seguram, mas assim, desde que eu entrei, Zé Gomes, eu sempre falei para o conselho, né? Falei assim: olha, vocês estão aqui para representar o povo, né? Tem a nosso lado e tem a parte do povo. Então, como que eu vou saber melhor as reclamações deles, né? Então, eu sempre falo, como conselheiros, pode falar que a gente, o que tiver para melhorar, a gente vai melhorar. Porque, igual você falou antes, eu tô ali por um ideal, que a hora que eu sair, a saúde fique melhor do que quando eu entrei, né? E que a gente possa atender e melhorar a vida do máximo de pessoas possíveis. E mesmo ali no nosso trabalho de formiguinha, né? O que a gente faz pelos pacientes, que tem coisas que ninguém nunca vai saber. E tá tudo Uhum. bem, né? É importante, a gente fez diferença na vida daquela pessoa. Mas o conselho, ele é participativo, sim. E até a gente tem reunião quase que mensal. E quando a gente precisa da aprovação, sempre eu gosto de explicar as coisas para Uhum. eles, né? Não assim, aprova aí, porque, né? Eu falo isso porque eu já fui conselheiro e sempre tinha alguns impasses, né, entre as discussões lá. E principalmente quando vinha repasse, recurso, eu falava, não tem que ficar lendo esses papéis não, vamos liberar tudo isso aí, porque é dinheiro que tá chegando e vamos liberar, porque a saúde, né, tá esperando. Porque a gente percebe-se que tem muitas recomendações do SUS, né? Sim, E aí a saúde, ela tem sua deficiência em nível nacional. E, é, aí, e bem por isso que os municípios também são afetados, porque os municípios dependem de repasse, né? Porque só o sim. dinheiro do município não aguentaria, né? E assim, o governo, ele investe muito mais na atenção básica do que na parte hospitalar, né? Na Uhum, média e alta complexidade. Então, eu venho muito mais recurso para eu pagar médico, exame, tudo na atenção básica do que no hospital, né? E às vezes as pessoas deixam para ir à noite ser atendida no hospital, fazer o exame lá, e lá no posto eu tenho dinheiro para pagar aquele exame, né? Então, mas o conselho, assim, pelo menos desde que eu entrei, nunca uhum. tive problema com isso, não. Porque a ideia principal do SUS, que a gente percebe, ela é de prevenção, né? O SUS é É, preventivo, não é mais de... Porque cidade que tem saúde boa, não é cidade que tem hospital com muito especialista, né? É hospital e cheio de vazio. gente, É, né? hospital vazio significa que a cidade tem saúde, né? Isso. E nós Prepara. começamos um grupo de hipertenso diabético ano passado, né? Que Uhum, quando eu entrei, tinha muito problema de sequela de diabetes e muito infarto, AVC. Então, nós começamos os grupos,
Nós estamos tendo uma boa participação da população, né? Tem muitos que trabalham, infelizmente é horário de trabalho, mas a pessoa pode pegar um atestado para ir. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento. A gente já tem depoimento de pacientes que melhoraram muito a pressão que era descontrolada com esse acompanhamento, né? Nós vimos dentro do hospital o quanto diminuiu o número de infarto, de AVC. Esse é um Então, preventivo, né? quando a gente previne, então nós temos o educador físico que em breve aí ele vai começar a fazer atividade física todo dia de manhã em cada unidade, porque ele está indo lá na academia de saúde e as pessoas não estão indo. Então nós estamos montando outra estratégia. Vamos para ser levar a academia na atendido. casa dele. Ela tá fazendo exercício tudo certinho. É, E como que funciona o consórcio? O consórcio da saúde ainda tá funcionando belezinha? Como que se procede isso? tá funcionando. Porque tem que procurar alguns especialistas que o hospital não oferece, né? Nós temos aí o consórcio para resolver essa demanda. Só que o consórcio, né, que às vezes as pessoas não veem que o consórcio ele é para atender consulta, né? Ele só faz consulta com especialista. Cirurgia é Cuiabá, a nossa referência, né? É Cuiabá. Então, o consórcio que a gente tem atende em Juína. Então, a gente atende lá oftalmo, cardiologia, dermatologia, infecto, e mais alguns especialistas que eu não me lembro agora. Mas, e daí, quando a gente entrou lá também, daí eu comecei a questionar, né? Por que o consórcio só atende em Juína? E os profissionais que nós temos dentro do nosso município, tomografia, por exemplo, né? Que a gente pode atender. Então, a gente conseguiu que alguns serviços fossem atendidos aqui, para a gente não ter o desgaste e o gasto financeiro do paciente ter que ir para a Juína para fazer algumas coisas do consórcio. Mas o consórcio nos atende, né? Atende toda a regional e Juína é nossa referência, né? De média complexidade. Alta complexidade, Só a nossa Cuiabá. referência é Cuiabá. Uma questão que causa muita polêmica é a questão do encaminhamento. Tem muita gente que vai no hospital e já vai com aquela ideia de ser encaminhado. Como que funciona esse encaminhamento? O encaminhamento, assim, o médico atende o paciente, se ele vai ficar internado, ele passa por uma regulação, né? Então, o médico vai lá, é de médico para médico. O médico passa a situação do paciente e o regulador lá de Cuiabá, da CRUI, ele vai falar se aquele paciente tem critério para ir para Cuiabá ou não. Então, às vezes, o paciente fica aqui 1, 2, 5, 10 dias e parece que é a gente que não está fazendo nada, mas não é. Se o regulador lá não vê critério ou ele não tem vaga da UTI, por exemplo, a gente já ficou com um paciente aqui entubado quase uma semana, porque não tinha vaga na UTI em lugar nenhum, né? Hoje quem atende UTI para nós é Sinop, Nova Mutum, Cuiabá. Então, se não tem vaga, não vai, né? Aí onde que gera polêmica com o secretário, né? Aí vai procura o vereador e o vereador vai lá. Daí às vezes complica, mas às vezes vai na promotoria e a promotoria aciona o Estado e às vezes consegue até resolver, né? Atendimento às grávidas, ela tem uma orientação do Sistema Único de Saúde, ou cada secretarias municipais tem um protocolo para atendimento a essas? O SUS tem o programa. Tem um Né? programa, O né? programa. E é interessante, assim, sempre, né? Descobriu que tá grávida, já ir para a unidade de saúde, fazer o cartão de gestante, começar o seu pré-natal, porque tem medicação que a gente toma no começo da gravidez que ajuda na formação do cérebro da criança, né? Que ajuda a gestação a caminhar mais corretamente. Então, como a gente também não tem problema lá na hora do parto, quando a mulher vai no pré-natal todo mês, né? Quando ela é atendida. Então,
tem tantos atendimentos, passa pelo médico, depois passa tantos pelo enfermeiro, passa pelo médico. Se tem algo diferente, hoje a gente tem a doutora Alice, que ela é ginecologista e obstetra, né? Então a gente passa por ela. E em tudo, né, Zé Gomes? Em tudo, nós, enquanto pacientes, a gente tem que fazer a nossa parte. E tem paciente que negligencia? Mulheres? Tem. Sério? Tem gente que não comparece no pré-natal, né? Às vezes não faz os exames, né, no tempo que precisa, porque hoje o SUS, ele realmente ele é um programa excelente, né? A ideia, pelo menos, é, né? É que assim, ele oferece muitas coisas para muita gente, né? Aí tem as falhas. Então tem a demanda que é muito grande, né? Então às vezes a gente não consegue atender pela demanda. Mas ó, as gestantes, elas fazem todos os exames de pré-natal no primeiro trimestre, quando descobre que está grávida. Depois a gente repete todos os exames de novo no terceiro trimestre, né? E isso aí é garantido para as mulheres. Eu, como secretária, não posso falar, não, só vou pagar tal exame. Não, isso é garantia Né? das Tem mulheres, né? protocolo, já, Direito. exigência já, né? Na verdade, tem a exigência, como é que faz, né? Ele evitar a parteira, hoje não é mais parteira, né? Hoje é hospital. Sim, mas até assim, até que as gestantes, a gente tem uma boa... As gestantes vão muito para o pré-natal, a gente não tem muita negligência. Agora, hipertenso e diabético, tá difícil de achar o povo. Também a gente tem exames que a gente fornece do programa para eles fazerem, né? Os diabéticos têm hemoglobina glicada que faz a cada 6 meses. A gente não consegue atingir indicador, porque os diabéticos não procuram essa unidade quer fugir de da saúde. estatística. É. Continuando falando das grávidas, mães gestantes, o parto. Ele existe uma recomendação do Ministério da Saúde ou a paciente, né? Vamos falar assim, a mãe, ela escolhe se quer ter parto normal ou cesárea? Como é que, qual que é a recomendação? A recomendação, vamos dizer assim, dos médicos é o parto normal, né? Parto natural. Mas hoje o SUS, ele emitiu lá uma normativa, uma lei, não sei, que a mãe pode escolher. Ah, então tem aquela que não quer de jeito nenhum, que tem medo de faca. Fala assim, não vou de jeito nenhum. As que têm medo da dor, Da dor. né? Então hoje a mulher pode escolher. O nosso índice aqui dá 70/30, mais ou menos. 70% mas o médico, de cesárea. ele tenta fazer o possível, né? Pra ter o parto, tipo assim, chegar até o ponto, ou não. Ou a De mulher, parto normal? fala assim. Hoje os É mais nossos saúde pra mulher médicos- hoje, não é? Ou não? Aí não tem, é indiferente. É pelo risco da cirurgia, né? Aham. Mais também. Mas hoje o médico deixa as mulheres mais escolher, né? Tipo, Uhum. porque é algo que o SUS colocou, então a gente tem que respeitar. Claro que eles preferem que seja normal, mas E tem uma situação assim que ainda até hoje as pessoas não entendem, a questão das prioridades no atendimento. Eu gostaria que você explicasse assim certinho aqui pro pessoal, para entender, pessoal que está assistindo a gente agora, como que funciona as prioridades na hora do atendimento ali, a triagem, porque tem umas pessoas que passam na frente, outra pessoa fala, não, mas eu cheguei primeiro. Existe uma lista de prioridades. isso, quando vai para triagem, né? Então a gente tem uma classificação, dependendo dos sintomas que o paciente tem. Então nós já temos até o sistema que a gente lança os sintomas e ele vai falar se o paciente ele é vermelho, amarelo, verde ou azul. Uma classificação de como está o paciente. Isso é uma classificação nacional. Os pacientes azul, teoricamente, ele é paciente do posto de saúde, né? Não deveria estar lá. Então são os que vão esperar mais, porque um paciente vermelho, ele tá com febre ou vômito, ele tá com uma dor, né? Que ele não pode esperar, e convulsionando, né? Então, esses são o paciente vermelho, que ele tem que ser atendido na hora. E o amarelo, então, é nessa classificação, igual o semáforo, né?
Verde, amarelo, vermelho. Primeiro vai os vermelhos, depois os amarelos, depois o verde. Ah, eu tô lá, eu sou amarelo. Eu tô lá esperando com os outros amarelos. Chegou um vermelho, ele vai passar na frente, né? Eu sou Mas azul. deveria ser o contrário, o verde passa. Vermelho espera. É que pra nós o vermelho é corre. Corre. E assim, outra coisa que é importante, acho que a gente falar, que a gente tem emergências, né? Tem as emergências, que chega o paciente lá, ele precisa ser atendido na hora. Chega uma pessoa lá com a crise de rim, por exemplo, tá? Uma cólica renal. Ele vai ter que tratar, porque ele não aguenta, né? Mas eu vou falar de uma emergência mais grave. Chega um paciente que bateu de moto e ele teve uma fratura, ele tá, né, ele tá com falta de ar, precisando de atendimento. Ou a mãe gestante chegou lá gritando, querendo ter um neném. Mas e assim, tem situações que os dois médicos que estão no plantão precisam entrar naquela ocorrência também, né? Quando a coisa está muito grave, às vezes vai entubar, precisa de ajuda em alguma coisa. Então, a gente também ter essa sensibilidade, vamos dizer assim, né? De ver que às vezes o médico tá lá atendendo uma emergência. Ah, mas eu tô ali esperando faz 40 minutos. Sim, mas chegou a emergência. Ou tem uma mulher lá dentro, um paciente internado que tem uma emergência, né? Parou, o paciente parou, ou o paciente está com uma dor, uma hemorragia, uma mulher entra em trabalho de parto, o médico tem que sair lá da frente e ir lá Você socorrer. chama a atenção de médico? Tem médico marrento? Alguns. Alguns. Tem vezes que eu tenho que sair da minha sala para ir lá, mas. Você só tem uma conversinha básica lá. Vamos falar sobre as campanhas, né? Que ultimamente aí, por exemplo, o ano nosso tá parecendo um arco-íris, né? Cada mês é uma cor, né? Nós tivemos janeiro que é branco, agora nós estamos laranja. E assim vai. Tem azul, rosa. Roxo. Essas campanhas, elas funcionam mesmo? Funciona. A gente até tem resposta dos pacientes, assim, quanto a isso, né? A gente teve aquela campanha do câncer o ano passado, do caminhão do câncer que veio para cá. Foi uma campanha muito importante. Nós tivemos a adesão dos pacientes, nós atendemos quase 500 pessoas, 400 e poucas pessoas. Encontramos muitos pacientes com câncer, infelizmente, né? Mas estão tratando. E principalmente Outubro Rosa e Novembro Azul, que são as mais procuradas, né? Então, assim, dá resposta, sim, para a gente. O Novembro Azul, os homens estão procurando agora? Procura, os homens estão indo. No caminhão do câncer tinha 100 vagas, né? Para homens, nós atendemos 98. Que fez PSA. Qual que é a importância das prevenções? Vamos falar das prevenções em geral, né? Que tem as prevenções que é de mama, que é feita uma campanha bem reforçada, que às vezes as mulheres não querem ir. Como que funciona essa questão? Qual que é a idade certa para ir fazer, né, fazer essas prevenções? Colo do útero, essa prevenção da próstata. Qual que é a importância das pessoas sempre estar procurando no período correto? Então, é importante assim, né? Uma vez por ano a pessoa procurar, principalmente depois dos 40 anos, né? Então, eu tenho até um exemplo meu, assim, eu fiz o meu preventivo, não tinha nada. No outro ano que eu fiz, eu já tive que ir para a cirurgia, né? Tirar uma parte do meu útero que estava com problema. Então, por isso que a gente precisa procurar, né? Precisa prevenir. Porque você vai ali, você descobriu, né, um câncer de próstata ou de útero ou mesmo de mama. O câncer, quanto mais cedo a gente encontrar, mais fácil é o tratamento, né? Aí tá a importância das campanhas, né? Para lembrar. Para lembrar o povo. E agora a gente tem também a hanseníase, né? Nós temos muito caso de hanseníase no nosso município. Então a gente precisa também. Tem uma mancha que não está sentindo, procura, porque daí não chega lá na frente a dar uma deficiência, uma deficiência neurológica.
de repente ficar com o braço torto por causa de uma hanseníase, que pode ser tratada, né? Uma hipertensão, prevenir um infarto, prevenir um AVC, o pessoal com diabetes, ir na unidade de saúde, se cuidar, mesmo que a gente é jovem, né? A gente tem diabetes com 30 hoje, 40 anos por causa da nossa alimentação. Não, tem até criança, né? Sim. E então, assim, procura, que daí a gente previne o quê? A piora do quadro, né? Nós temos paciente aqui com problema de pé diabético, por exemplo, que amputou os dedos, amputou o pé, amputou a perna, porque não preveniu, né? Então, a prevenção é para a gente ter, quando a gente tiver lá nossos 70, 80 anos, sermos velhinhos que são ativos, né? Uhum. Vamos falar sobre a questão da organização das unidades de saúde, que são os PSFs, né, que é importantíssimo. E no nosso município houve uma evolução, principalmente na parte estrutural. Eu gostaria que você explicasse detalhadamente como que está funcionando para que as pessoas procurem mais os PSF, que tem os médicos que estão lá, né? Sim. Como que tá funcionando? Então, nós temos uma unidade de saúde, vou começar lá por Conselvan, né? Lá em Conselvan, onde nós temos 2 médicos, um atende pela saúde da família e tem o doutor Eliseu. E eu vi até a polêmica da gente trazer o doutor que era mais médico para cá, mas porque ele não podia fazer plantão. E o doutor Eliseu sozinho estava cansativo, todo dia a pessoa ficar 30 dias de plantão, né? Então hoje o doutor Dalto está lá, os dois fazem plantão. Então lá, a UBS de Conselvan, a gente tem um PA, né? É um pronto atendimento. Que Já é mais avançado, né? precisou. O atendimento, né? Eles Aham. hoje estão num postinho improvisado porque nós estamos construindo um novo. Logo vai estar pronto. Então lá a gente tem 2 médicos, tem enfermeiro, tem vacina, tem tudo. E funciona um PA. Hoje as meninas ficam na unidade, tem 24 horas, tem gente dentro da unidade para atender. Que essa era outra reclamação que não achava os técnicos para ir lá na emergência. Então tá todo mundo lá dentro hoje. É aqui na cidade. Então, a gente tem a unidade do centro, da Vila Operária e do Jardim Planalto reformada, novinha, né? Muito bom de ver. Da nossa região, as nossas unidades de saúde são as melhores. Se a gente for nas cidades vizinhas, No Planalto ainda tá funcionando 2 em 1? 2 equipes. 2 equipes, né? Isso. Lá a gente tem 3 médicos atendendo, né? Tem 2 enfermeiras, uma da equipe do Jardim Planalto, uma do Jardim Paraná. E hoje nós temos também na atenção básica o psicólogo, temos assistente social, o educador físico, que atendem junto também. Tem a pediatra e a ginecologista, que também atendem na atenção básica. E tem a unidade da Cidade Alta, que isso era uma coisa que quando eu entrei todo mundo falava, né? Aí o pessoal fala, mas por que que não abriu onde que era, que nem começou a mexer? Porque quando a gente foi para abrir, tinham roubado todos os fios de lá. E a reforma ia ficar meio cara. E aí logo a gente já ia começar a construção, então a gente achou melhor achar um outro local, né? Então a prefeita tá aí para ver para essa construção dessa unidade da Cidade Alta. Então, a gente tem 5 equipes aqui dentro do município e nós atendemos assim 100%, que daí a gente atende Milagrosa, Morena, R2, Lontra e Rio Branco, onde nós temos posto de saúde também com um técnico de enfermagem e as equipes visitam uma vez por mês esses locais para fazer atendimento. Então a orientação é procurar os PSFs. Primeiro o PSF, Depois né? procurar o pronto-socorro lá, que é mais emergência, né? Senão a pessoa Se vai ter for emergência, procura o que ir pro hospital. hospital, né? As campanhas que são feitas aqui na cidade, a gente vê que são bastante movimentadas, né? É feito bem feitinho. Elas acontecem também no interior ou é só aqui na parte central? Então, nós fizemos mutirão ano passado, né? No mês de outubro e novembro. Nós levamos todos os profissionais com preventivo e o PSA daí para o interior no mutirão. A pediatra foi atender os casos
que mais precisavam, né? Que deu a polêmica. Uhum. E então no interior a gente faz mais essa campanha assim. Mas as unidades eles vão uma vez por mês e atendem, leva vacina, leva preventivo, né? As enfermeiras. Às vezes eles levam o dentista também para fazer exame, não atendimento, né? Ano eleitoral, né? Nós estamos vivenciando ano eleitoral. Você acha que as críticas vão intensificar na saúde? Está preparada? Já começou. Já começou? Eu acho que é o que eu disse, assim, a crítica a gente tem que ouvir, né? E analisar o que é verdade, o que não é, o que a gente realmente tem que melhorar, porque a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Então, acho que a crítica a gente tem que saber lidar, né, Zé Gomes? Porque Uhum. a gente tem crítica em tudo, né? No trabalho, na nossa vida pessoal. Mas eu acho que a gente tem que ouvir. Eu sempre falo para as meninas: primeiro ouve. E eu sempre ouço os dois lados. Quando alguém reclama, eu vou ouvir dos meus funcionários também, né? Então, eu sempre ouço os dois lados, para daí a gente pôr na balança e ver como resolver. Eu acho que numa crítica, a gente tem que ver, tá, existe o problema, como nós vamos resolver, né? Uhum. A gente percebe assim que a maioria dos profissionais da saúde, eles têm suas preferências religiosas, né? São bastante discretos, né? A maioria são bastante discretos. A gente percebe que você é bastante ativa na igreja. Qual que é essa sua experiência com a religião, que você é bastante ativa? Quando eu tinha 18 anos, eu conheci um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, né? Uhum. E foi, assim, o meu divisor de águas na minha vida. Depois que eu entrei no grupo de oração, que eu encontrei o meu esposo, né? Eu rezei e o Senhor me deu ele. E hoje eu faço parte do grupo de oração aqui, Perseverantes em Cristo, né? Faço parte do conselho da diocese. E é uma graça de Deus, assim, que mesmo eu estando 24 horas na Secretaria de Saúde, eu consigo fazer a minha missão na igreja também. Por isso que eu falo que essa minha eu tenho uma missão dentro da Secretaria de Saúde, né? E eu sempre falo, eu procuro assim, é, levar Deus em todos os lugares. Claro que a gente tem hora que fica brava, sai meio de si, né? Porque os problemas são muitos. Mas é coisa do Mas ser humano, né? é, mas eu acho assim, a gente precisa ser de Deus em todos os ambientes que a gente está, né? Uhum, bacana. E você, sim, está realizada na profissão? Tem alguma pretensão futura? Né? Que você já está desempenhando um trabalho bastante complexo, né? Eu acredito que já vem o próximo ano aí e você vai chegar no final sem falar missão cumprida? Eu espero que sim, né? Eu espero que até o final do ano a gente consiga ainda chegar nos objetivos que nós queremos, né? Que é melhorar ainda mais algumas coisas que a gente sabe que precisa melhorar. Claro que 100% não vai ficar, né? Uhum. Porque a saúde a gente fala assim, é um saco sem fundo a saúde. Mas eu acho que eu pretendo até o final do ano, né, ter isso assim de missão cumprida, e torço muito para a nossa prefeita continuar, porque eu também decidi vir trabalhar com a Celur porque eu já conheço há Uhum. muitos anos, né? Sei do comprometimento dela no trabalho, que ela continue. Eu falei que eu não sei se eu vou continuar, mas eu desejo que ela sim. Mas de repente você não continua como secretário, mas no hospital você continua, né? É enfermeiro, tem que... Quem sabe, né? Vamos ver. Deus sabe todas as coisas. Sim, alguma vez, assim, à noite você tá no plantão, tá tudo silêncio no hospital, tu já chegou a ver um vulto assim de capa preta e uma foice na mão? Não, Não. isso não existe, né? Dá medo. Ai. Fabiana Demenec, secretária de saúde, enfermeira, foi um papo bem informativo. O pessoal que gosta, querer entender um pouco da Secretaria de Saúde, como que tá a disponibilidade
né? Eu sei que você deve ter algumas reuniões também para organizar. A equipe tem que ter, né? De Tem vez em que quando ter. ali, atendimento tá, né? Tá reclamação no atendimento. As pessoas que estão ali na frente são guerreiras, né? Porque ali chega e encontra pessoas de tudo que é jeito, né? Não é fácil. Sim. Como que a questão psicológica desse pessoal, como que é tratada lá? A gente agora tem um psicólogo, né, dentro Aham. da saúde. Ele atende o pessoal de fora e às vezes atende uns de nós também. Aí, mas a gente vai fazendo essas reuniões e conversando. E é igual eu te disse, eu acho que não, mas Lá vem a Fabiana. Eu falei com a Antonieta, né? A Antonieta também. Então, essa secretária é mó de secretária, hein? Que a Antonieta também não dava moleza, não. A Antonieta, o pessoal até hoje ainda fala dela. eu fui enfermeira no tempo da Dela, Antonieta. é bem exigente ela, né? Bem É, profissional, né? sim, Isso é importante. Importante que você vai deixar a sua contribuição, independente, né? Que você falou das falhas, mas isso não depende só de você, né? Porque se sim. depender, você dá um jeito, dava. Que tem a questão da espera que o pessoal mais reclama, né? Nós nem comentamos que a espera é um problema, né? Mas às vezes um pouco é a questão do entendimento da população, né? A espera é isso, né? Ou a pessoa tá nos verde ou azul, Uhum. ou então podia estar lá no posto de saúde, né? Ou acontecendo a Ou emergência. acontece uma emergência. Então, eu acho que é mais nesse sentido, essa questão da espera. E na vida a gente tem que esperar, né? Quando a gente vai aí para fora, todo lugar que a gente vai tem fila. Claro que quando a gente não tá bem, né, de saúde, a espera às vezes parece ser maior, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, é isso que eu posso dizer, de todos os profissionais da área da saúde, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. Eu sei que tem, às vezes, as falhas de alguns que não são tão comprometidos, mas a maioria de nós, assim, porque eu falo para eles, nós somos todos Secretaria de Saúde, né? Não é só eu, Uhum. nem só o médico, nem só o outro agente de saúde. Todos nós somos Secretaria de Saúde. Todos nós somos a saúde de Aripuanã. Mas o que me deixa feliz, Zé Gomes, assim, é de ver que os nossos indicadores estão melhores, né? Então eu falo para eles assim, a gente pode, talvez a população reclamando disso, daquilo, mas nós estamos vendo que nós estamos indo no No caminho. caminho certo, né? Uhum. Nós encontramos, pelo menos encontramos lá, o caminho é esse, então nós estamos indo no caminho. Nós melhoramos a nossa arrecadação na atenção básica, né? Nós recebíamos 90 mil reais num recurso lá, hoje nós estamos recebendo 200 e pouco. Então, nós aumentamos, melhoramos por causa dos indicadores, né? Uhum. Então, se a gente melhorou, é porque nós estamos atendendo mais, né? Bacana. Bastante sorte para você. Sei que você precisa, né? Muita E oração. é isso mesmo. Só não pode orar para ter mais filho, né? O pessoal ali, ó, o pessoal tá precisando de oração para você que tá encalhado aí, viu? A Fabiana disse que orou bastante, conseguiu, conseguiu um noivo e casamento, Marido um maridão e aí. um monte de filho. Pois é, gente, eu quero deixar aqui um abraço do Zé Gomes, né? Agradecer a Webnet Internet, também agradecimento aí a Aripuanã MT, a Claudemíria, que não quis participar hoje. Ela tá Eu não entendo muito da área da saúde. É, mas tem dúvida, ué. Fabiana, muito grato, né, pela sua presença aqui, não pode contar tudo. A gente contou um pouquinho da sua vida, né, do que acontece no seu dia a dia e também do dia a dia da Secretaria de Saúde, né, essa pasta bastante complexa que as pessoas reclamam bastante ainda, mas a gente acredita que você está contribuindo aí para o município. Obrigado, Zé Gomes, pelo convite. Obrigado, Claudemira. E nós estamos aí, quero dizer para a população que nós estamos à disposição, né? Sempre que eu estou na secretaria, estou aberta a receber as pessoas.
as pessoas me ligam muito, me mandam muita mensagem, né? Eu respondo. E a gente tá aí para ajudar. Só para isso, né? Só para ajudar as pessoas. Da melhor forma possível, né? Que a gente consegue. Beleza, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, você pode curtir, pode compartilhar. Entra lá que durante a semana você vai conferir os cortes, né? Vai pegar umas partes mais interessantes aqui do podcast. E lembrando que o podcast volta na próxima semana. Um abraço, um beijo do Zé. Tchau.